Olá pessoal, bom dia. Tem alguém aí? Bom, hoje iremos falar sobre jogos que influenciam os menores, ok? Mas primeiro, para a gente entender esse tema, vamos fazer uma pequena distinção aqui, tá certo? Entre jogos, recreações e atividade direcionada. Atividade direcionada, só para vocês saberem, é quando o professor coloca uma mesa de, um exemplo, de massinha, de giz de cera, mesas diversificadas. E aí o professor vai fazer com que aquela criança passe de mesa em mesa para poder fazer a distinção de cada estímulo. Ou seja, ele vai estar direcionando o estímulo a ser trabalhado naquele momento. A recreação é uma atividade livre, tá? A recreação, por exemplo, disso, é quando você vai numa festa de aniversário e você vê as crianças fazendo recreações, ou seja, é uma atividade livre para que as crianças possam ir, vir e fazer o que bem entender, participar ou não. Agora vamos entrar no X da questão, que é o tema da nossa live, que são os jogos que influenciam o menor. Quando a gente fala de jogos, os jogos são mais direcionados aos adolescentes. Por quê? Porque a criança, ela não tem aquela percepção psicomotora ainda trabalhada de todo o seu corpo. Ainda está em transição de desenvolvimento. Então, a recreação, ela é mais direcionada à criança, como é atividade livre, e a recreação é para trabalhar os estímulos na criança, ou seja, ela ainda está em desenvolvimento. Os jogos em si, ele é mais direcionado aos adolescentes. Por quê? Nos jogos a gente trabalha regras, trabalha convívio social. Não que na recreação a gente não trabalha esses estímulos, mas como a criança tem a percepção diferente de seu corpo, não consegue ficar parado. Quando eu falo criança, é de 0 a 10 anos, tá, gente? De 0 a 12. E de 12 a 18 são os adolescentes. Essa é a idade perceptiva para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vou falar um pouco de jogos, que é o que nos interessa aqui na live. O tema da live é o seguinte: jogos que influenciam na menor idade. Vamos a alguns exemplos de jogos. Temos aí os jogos que são violentos na internet. O exemplo deles é vodka no olho, tá? Esse jogo tem dado muito trabalho. Tem dado muito problema. Por quê? O adolescente tem a proposta de jogar vodka no olho. Ou seja, a vodka queima o olho, né? Queima a retina. Quando não queima, traz grandes sequelas, traz manchas na córnea. Outro jogo muito violento que está disponível na internet. Jogo do nocaute, ou seja, os adolescentes eles saem de forma aleatória nas ruas, tá, gente? Batendo em pessoas que não tem nada a ver com o negócio, só para expor a sua força. Essa é a proposta do jogo, expor a sua força. Então, quando a gente fala de jogo, já que dita regras, já que trabalha a regra, é bom a gente estar atento aos bons jogos, né? O que fazem os bons jogos? Vamos lá. Ele trabalha a socialização, ou seja, a interação de uma criança com a outra, o esforço individual e coletivo. Ora eu faço de uma forma, ora você faz de outra forma, porque tem regras, né? Ora sou eu, ora é o coletivo, tem troca. E no jogo também, no bom jogo, a gente faz o quê? Resolução de conflito. Ou seja, se eu interajo com o outro jogando, ali na hora em que há um conflito, o que se faz? Tem a resolução de problemas. Sempre tem um intermediador, um adulto, uma pessoa mais madura dentre os adolescentes para fazer essa intermediação, essa resolução de conflitos. Já os jogos virtuais não dão a chance de resolução de conflitos, que é um dos propósitos dos jogos, além de trabalhar regras, socialização, esforços individuais e coletivos. Os jogos também em si presenciais, aqueles bons, ou seja, os não os virtuais, não que nos virtuais não tenham bons jogos, tem bons jogos, mas os jogos em si, ele perde um pouco da sua funcionalidade quando ele é virtual, né? Porque no presente, aqui como se diz, no concreto, ou seja, trabalhando com jogos ali, vivenciando, a gente consegue trabalhar várias funcionalidades que o jogo tem na criança, no adolescente. Mas aqui a gente está trabalhando em si o adolescente. Lembra que no início aqui da live nós fizemos a diferenciação de criança e adolescente? Criança
se trabalha mais recreação, porque ela não tem muito reconhecimento de corpo, não tem muito aquela psicomotricidade trabalhada, ela ainda está em desenvolvimento, então cabe a ela recreação, ou seja, atividades mais livres. Ela tende a escolher se quer participar ou não. Exemplo disso que eu dei aqui no início são recreações dentro de aniversários, né? Que ocorre de forma aleatória, sem cobrança, e as crianças vão escolher em participar ou não. Já os adolescentes são os jogos. Então é muito importante que nos jogos também se trabalhe os diferentes papéis, dinâmicas de cenários criados, ou seja, ora eu sou o goleiro, ora eu sou o jogador, ora eu sou o juiz. Então isso trabalha as diferenças de papéis nos jogos. Isso é muito importante na percepção da personalidade desse adolescente para se estar moldando caráter, personalidade, percepção de mundo, percepção do outro. Tá? O nosso questionamento aqui da live em si é o que? São jogos que influenciam o menor, mas influenciam de uma forma negativa, porque se a gente pegar os jogos que estão sendo oferecidos na internet, há aqueles construtivos, aqueles que se podem ser levados em consideração, mas em sua maioria são jogos agressivos, são jogos que incitam a violência. Eu fiz umas avaliações, umas anotações aqui que de fato eu vou ter que ir olhando porque senão eu me perco, porque é muita coisinha para se falar. Então eu comecei a dar aqui exemplos de jogos, né, perigosos na internet para os pais ficarem de olho. É vodka no olho, né, que é um jogo bem perigoso. É jogo do nocaute, que a pessoa, o adolescente, é proposto ir para a rua e bater em quem ele quiser, só para teste de força. Shocking Game é o nome desse jogo. É um jogo que oferece enforcamento, estratégia de enforcamento. O adolescente vai se auto-enforcar ou vai ser enforcado por um outro adolescente. Isso é para quê? Para provocar a não oxigenação no cérebro, ou seja, ele fica desacordado por alguns minutos. Olha só que perigo, né? Quando você fica desacordado, 60 segundos que seja de não oxigenação do cérebro, o que acontece? Todos nós sabemos, nós adultos, né? Que quando não há oxigenação de cérebro, o mínimo que seja esse tempo no cérebro, ele traz sequelas, não é mesmo? Traz sequelas, então a gente tem que ficar de olho. A baleia azul é o mais divulgado aí, dentre outros jogos. Isso aqui é só um paliativo pra gente estar percebendo, para dar uma introdução na live. A baleia azul traz por volta de 50, por volta não, é exato, são 50 etapas que esse jogo traz. Um deles é se cortar no braço, fazendo um desenho da baleia. Perigoso, né? E com o tempo vai incitando o suicídio, porque o fim dele é a incitação ao suicídio, tá? Já teve vários inquéritos populacionais mostrando que esse jogo incitou a violência às outras pessoas, incitou ao suicídio. Mas você pode se perguntar, gente, por que esses adolescentes se propõem a fazer esse tipo de desafio, esse tipo de coisa? Eu vou estar explicando um pouco da adolescência em si. O que acontece com o adolescente? Um adolescente, quando ele está em transição, saindo dali do período de infância, de 0 a 12 anos, quando ele entra basicamente em 12 anos, ele começa a moldar, né, a sua personalidade, ou seja, ele tende a querer parecer menos com os pais, tá? E querer aparecer mais próximo dos seus amigos. Então ali ele faz escolhas de grupos, faz escolhas, pode ver que cada adolescente anda com o seu grupinho, tem a sua identidade de grupo. Ou seja, então por isso que adolescentes tendem a fazer esses jogos de risco, porque ele quer se afirmar, ele está se percebendo, ele está se conhecendo, ele está moldando a sua personalidade. Então ele tende mais a desafiar. Então se você deixa o seu filho em frente à internet e ele está sendo desafiado, e é um período que ele mais se afasta dos pais, para se parecer mais com o grupo, para querer estar mais próximo ao grupo, então você tem que ficar de olho no seu filho, porque o poder público não vai sair de onde ele está, na esfera dele, e vir até a sua casa e fazer o que você pode fazer. Então a proposta dessa live é o seguinte: no final da live eu vou passar uma série de ferramentas, de mecanismos que você, pais, que você, avós, qual seja o responsável por essa criança ou por esse adolescente, podem estar instalando no seu computador e pode estar monitorando de longe as atividades do seu filho. Ok? E alguns estudiosos também acreditam que esses jogos, que os jogos em si, todos os jogos, né, tem uma libertação e fuga das características da personalidade, claro,
né? Então, qual o jogo aí que a gente pode estar oferecendo, uma atividade que a gente pode estar oferecendo para canalizar essa energia, essa fuga, essa libertação para a criança? Se você vê que é uma criança, não é violenta, né, mas uma criança energética, uma criança que precisa gastar energia, que é uma criança agitada, você tem que canalizar o seu filho. De qual forma? Eu coloco no judô, eu coloco no boxe. São atividades que eles vão estar extravasando a energia e está sendo canalizada essa energia de forma positiva, porque ali ele vai ter um intermediador, que é um professor, e o professor vai dizer, olha, essa luta é usada só para defesa pessoal, mas vocês são pequenos, isso é só para canalizar a força, vocês têm que se perceber. Aí ele faz reconhecimento de corpo, faz troca de toque, na percepção do outro a gente vai conhecendo o outro, vai se conhecendo, então trabalhando o limite. E o melhor de tudo, gente, o jogo presencial trabalha a empatia, o limite do outro. Como que eu vou me perceber se eu não tô vendo o outro machucado, as minhas consequências em cima do outro? Então eu começo a me doer porque eu tô vendo o outro machucado, então eu começo a me entender. Então os jogos em si presenciais têm que voltar a ser trabalhado. Tem gente que passa o dia todo em frente à internet, isso não é saudável. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então você pais, vocês avós, vocês que estão responsáveis por essas crianças, por esses adolescentes, em especial os adolescentes que nós falamos aqui no início da live, que são os jogos, né? Porque os jogos impõem regras, eles trabalham socialização e regra mais direcionado ao adolescente. Você tem que criar mecanismo para que essas crianças, esses adolescentes em especial, possam ser mediados. Vocês não podem deixar de forma aleatória, né? Os adolescentes por aí soltos, lógico, que tem uma vida corrida, os pais trabalham, estudam, quase não tem tempo de ficar em casa. Mas você encurta aí esse prazo, né, de problema que você teria futuramente. Porque se hoje você não educa seu filho, se você não tá ali controlando, mais tarde isso vai influenciar de outra forma, né? Isso é a lei da colheita, está livre e nítido para todos nós. Então eu vou levar aqui em consideração aqui o mundo virtual. O mundo virtual não permite ao adolescente ser ele mesmo, ou seja, já que no jogo presencial você trabalha a regra, você trabalha na percepção do outro, você está se conhecendo, quando uma criança está em frente a uma internet, está frente a um jogo virtual, ela não é ela mesma. Por quê? É só ela e uma máquina. A máquina não interage, a máquina apenas dita e ela tá ali para ser vencida, né? Então por isso tem um exemplo do videogame. Por isso que adolescente gosta muito de videogame, porque até ele vencer o desafio, ele para por aí, mas não se dá por vencido porque ele sempre quer uma etapa a mais. Por quê? Porque ali instiga a tentativa e o erro, e ele sempre quer algo a mais, porque faz parte da personalidade, do traço do adolescente. Lembra que nós falamos que ele gosta de ser desafiado, porque ali ele está moldando a sua personalidade? Então, gente, esses jogos maliciosos são direcionados mesmo para isso, para trabalhar isso, para incitar mesmo a violência, esses jogos maliciosos. Porque como o adolescente ele é muito fleumático, ele é muito energético, né? Ele é muito sanguíneo o tempo todo, é agitação, então tem que ter um adolescente intermediador, porque se não tiver, como que fica, né? Então já falamos aqui o exemplo do judô para canalizar o quê? Os traços brutos, extravasar as energias, né? E vamos ver mais o que eu coloquei aqui. O mundo virtual também coage, né? Coage o adolescente. Lógico que coage, porque às vezes ele dita certas regras que está fora do contexto moral desse adolescente. Ou seja, bem, meu pai falou que isso é errado. Mas se não tiver um adulto presente, esse jogo virtual ele vai coagir esse adolescente. Ele vai ditar regras para esse adolescente. E se você não tiver ali como intermediador para dizer o que deve ser feito, para repetir na cabeça daquele adolescente que aquela regra sendo dita por aquele jogo está errada, você vai perder o seu filho naquele momento. Então são aí na verdade que os filhos às vezes realizam um ato de suicídio, porque o que acontece? A criança e o adolescente ainda estão em formação, ok? Ainda estão em formação. O que, por exemplo, a formação do cérebro de um adolescente é a mesma de um adulto, assim, ó, física, né? Vamos supor que a cabeça dele seja desse tamanho, o adolescente. Dando um exemplo grosseiro, né? Ele adulto vai ser desse tamanho, porque na adolescência mais ou menos se molda o tamanho do
do crânio, né, da criança, mas em si as sinapses lá dentro, as conexões, né, as sinapses, os estímulos vão serem modificados, vão ser adicionados, né, essas informações no dia a dia. Então, você tem que ficar repetindo na mente do adolescente, na mente da criança, as regras, porque a criança não tem, em especial também o adolescente, ainda está criando o conceito de regras, partindo de um contexto moral, partindo da sua família. Então você precisa todo dia bater na regra, daquelas regras, bater na tecla do contexto em que vocês sempre batem na tecla do que vocês acham que é certo, porque a criança e o adolescente em especial estão em formação. Então não adianta você achar que o seu filho é um mini adulto, que ele vai ter discernimento para discernir o que é certo e o que é errado. Então a estrutura do cérebro, do crânio, está na proporção do adolescente do que ele vai ser como adulto. Mas os axônios, os estímulos lá dentro, as informações vão ser jogadas todos os dias, informações novas, que é o que vai moldando a personalidade e a forma de pensar do seu filho no dia a dia. Então não pense que o seu filho tem uma estrutura grande e que ele é responsável por pensar, por intermediar, por intervir, tá certo? Ele está ali sendo influenciado por informações, né? Então, repetindo, os axônios estão em transição, ou seja, os estímulos estão em transição, são novas informações. Então, ele ainda está moldando o seu caráter, a sua personalidade. Gente, taxamos aqui o conceito formado na cabeça de um adolescente, as regras, por volta de 20 anos, 18 anos, e dependendo ainda da maturação biológica ainda desse adolescente. Então, a gente não pode deixar o filho, eu particularmente não tenho filho, mas eu tenho primos, eu tenho pacientes dessa idade, então não se deixa adolescentes e crianças frente ao computador sem qualquer observância. Vamos ver mais o que eu não falei aqui, porque eu fui listando, porque o que acontece é muita coisinha, né? Nos jogos virtuais também não tem adaptação. O que seria essa adaptação? No jogo presencial, as crianças têm adaptação, ou seja, essa forma aqui machuca o outro. Então, vamos adaptar o jogo, vamos fazer de outra forma, entendeu? Eu tô pensando em mudar esse jogo, a regra do jogo, é uma opinião dele, tem adaptações. O jogo virtual em si, ele é taxado, ele é mecânico, só ele dita regras e ele não traz adaptações. Esse é um dos pontos negativos do mundo virtual. Outra coisa muito importante no mundo virtual, dos jogos virtuais, não alcança a potência dos sentimentos provocados pelo contato presencial. Gente, processo de empatia. A gente só cresce à medida que a gente se relaciona com o outro, tá? Isso é fato, isso é nítido, isso é psicologia, esse é o óbvio, porque nós somos mamíferos. Ok? Os mamíferos, eles requerem e têm necessidade de quê? De acolhimento, aconchego, batida com batida. Quando você abraça alguém, você tá ali trocando seus batimentos cardíacos, suas energias, seu amor, seu carinho, processo de empatia, né? Então, saltando aqui, que os jogos virtuais não alcançam a potência dos sentimentos. Eu tô correndo para poder fazer uma live bem curtinha, porque a do suicídio, a prevenção do suicídio, eu fiz 1 hora de live. Então, assim, o pessoal pediu para encurtar um pouquinho. O videogame, então, por exemplo, ele pode manifestar-se de forma positiva ou negativa. Porque se for um videogame, tem estudiosos, né, da área de TI, da área de videogame. Eu tenho em especial o meu cunhado, que foi para a Alemanha, depois agora está na Suécia, ele mais a minha irmã, ele trabalha com jogos do Facebook. Os jogos, por exemplo, do Facebook é saudável, tem ali a fazendinha, tem os estímulos, tem os estágios saudáveis, é nítido a gente ver que é saudável. Mas tem jogos que são, assim, que trabalham de forma negativa, né? E se trabalhando de forma negativa, como que faz, né? Intervenção, mais uma vez, do adulto, tá acompanhando, né? Porque tem água para tudo, tem água boa e água ruim, né? Então, nessa vida sempre tem os dois lados. Então, a gente ficar de olho para poder cortar o mal pela raiz. E até também tá entendendo o filho também, por que ele tá sendo direcionado para aquele tipo de jogo também, ver o seu momento, ver o que ele pensa. Então, os pais têm que ser mais presentes. Um jogo que eu achei muito interessante, eu não falo inglês, tá? Eu vou me arriscar aqui. Chama Space Invaders.
né? Invasão espacial, acredito eu. A sua, deixa eu ver aqui. Ele fala, lembrei, que a programação dele, a produção sonora dele, a trilha sonora dele, é baseada em batimentos cardíacos, ou seja, eles estudaram essa noção de batimentos cardíacos e na proporção de que esses invasores saem da nave espacial e invadem a Terra, a trilha sonora desse jogo está direcionada a trabalhar as emoções de forma mais tensa nessa pessoa, nesse adolescente, nesse jovem, nesse adulto, né, que está direcionada ao jogo. Ou seja, se eles pensarem até na trilha sonora, a gente vai ver que à frente que eles trabalham muito em cima de gráfico para trabalhar sensações que no meio concreto não se trabalha, tipo os sentimentos de fome, sentimentos de preguiça. Então, há um todo gráfico, há uma toda produção, há todo um preparamento sonoro para estimular aquele tipo de reação na criança e no adolescente, ok? Vamos ver aqui o que a gente pode falar também. Esses jogos, aqui ó, do gráfico, que esses jogos têm um gráfico muito bem elaborado, que procura retratar com fidelidade cenários do mundo real, a fim de proporcionar ao jogador a impressão de estar de fato no local. É aquilo que nós falamos. Ou seja, são pessoas que não jogam para perder. Se ele quer incitar o seu filho à violência, ao suicídio, que seja, eles vão estudar estratégia de cores, estratégia de gráfico, estratégia de trilha sonora para trabalhar aquela emoção na criança. Então, está sempre atento, porque a intervenção é fundamental. E tem a teoria do fluxo, né, pela psicologia, que é o quê? Um estado mental de operação que a pessoa está totalmente imersa no que está fazendo, caracterizado por um sentimento de total envolvimento. Ou seja, a gente sempre é o quê? É o reflexo daquilo que a gente faz, daquilo que a gente coloca para dentro da gente. Então, a teoria do fluxo é isso. À medida que eu coloco esses estímulos dentro de mim, eu tendo ao quê? A fazer naquela proporção de estímulo. Então, gente, ficar de olho mesmo na criança, no adolescente em especial, para poder intervir. O adulto tem que ser mesmo o mediador dessa criança, tem que estar percebendo quais são os jogos que o adolescente estão visualizando, estão jogando. E o legal dos jogos, assim, em si, da gente estar observando que o quê? Quando a gente joga, a gente sabe que jogadores, a gente passa a ser jogador, ou seja, a gente infere as nossas percepções, a nossa pessoa naquela figura de personagem, ou seja, então a gente faz parte daquele jogo, né? Ou seja, se o jogo incita a violência, o que acontece? Eu personifico aquela figura daquele boneco, daquele jogador do jogo, a minha personalidade. Então, se eu estou em transição, sou um adolescente, estou em percepção, estou em moldagem da minha personalidade, eu, por adolescente, eu me afasto mais dos meus pais, aquilo que é regra, aquilo que é o contexto moral para mim. Isso é do adolescente, tá, gente? Que nós falamos aqui. Então, se eu saio daquela percepção do meu contexto moral, porque eu quero me perceber, eu quero moldar a minha personalidade, então eu fujo um pouco do contexto moral dos meus pais e tende a se identificar mais com o grupo que eu escolho, porque eu estou moldando a minha personalidade, eu quero ser diferente dos meus pais. Então, os pais têm que ficar atentos, têm que ficar de olho, né? Porque na medida que eu sou jogador daquele jogo, eu infiro em minha personalidade aquilo que o jogo propõe, não é mesmo? Então, olha só, eu achei muito interessante aqui também que eu listei, que eu conheço 2 adolescentes, em especial são os irmãos do Douglas, tá? É um amigo meu aí na página, amigo meu de anos, que... Oi, Kátia, tudo bem? Oi, amor. Ele tá aí com a gente, a Kátia Godinho. Esses 2 adolescentes, eles não saíam de casa, eles só jogavam. Para quem quiser certificar mesmo do que eu tô falando, o nome desse meu amigo que está no meu Face é Douglas Ferreira, tá? Ele tem 2 irmãos que foram implicados mesmo de forma assim, negativa pelo computador, porque eles passaram a comer, vamos dizer assim, os jogos, né?
ficaram todo o tempo clausulado dentro de um quarto, não estudavam, não fazia mais nada. Porque o que acontece, gente? Transtornos psiquiátricos não é só depressão, esquizofrenia, bipolaridade. Tudo que tende a ser demais inferindo na sua vida funcional, aquilo vira um transtorno psiquiátrico. Ou seja, o jogo em si, quando ele vira um vício, quando ele interfere na sua vida emocional, ele vira um transtorno psiquiátrico, tá certo? E esses dois adolescentes, irmãos desse meu amigo, eles não estudavam mais, a mãe saía para trabalhar e eles ficavam dentro de casa. Aquilo fazia já parte deles, ou seja, eles tinham necessidade de ficar ali 20 horas, 30 horas jogando. Se o dia tivesse 30 horas, eles virariam 30 horas jogando. Então, tudo com limite, tudo muito respaldado, tudo muito de olho, mediado, porque senão não tem como, né? A gente perde mesmo os nossos adolescentes e os filhos de vocês em si. Então, tem que ficar de olho mesmo. Então, quando isso se transtorna um transtorno psiquiátrico, eles não dormem, não comem, não vão à escola, não fazem atividade física, ficam só por conta do jogo. Por quê? Fica sempre naquela tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro, sempre querendo acertar, sempre querendo buscar algo novo e nunca sai daqui. Então, é ficar de olho mesmo. Mas o que eu apontei aqui, porque é muita coisinha, só pra gente não se perder, deixa eu ver aqui. Então, os jogos violentos, né, eu coloquei aqui que eles têm, na maioria das vezes, a proposta de decepar alguém, mutilar, matar. Então, isso desenvolve um perfil, né, violento. E aí, na verdade, não está trabalhando a empatia, a solidariedade. Então, tem que ficar de olho mesmo. Tá bom, gente? Se não ficar de olho, o jacaré abraça, né? Não tem como. Então, deixa eu ver aqui. Eu achei muito interessante também que uma cientista canadense também disse que esses jogos virtuais, nada diferente do que a gente falou aqui, né? Deixa de desenvolver aqui o sentimento de solidariedade, prejudica a maturidade moral, que é aquilo, né? O contexto moral, né? Se o Jaime tá falando que conhece também pessoas assim. Vira e mexe, pessoas conhecem pessoas com esse traço, porque jogo é viciante, ainda mais na adolescência que quer se perceber, né, na tentativa e erro, sempre acertar, tá mudando a sua personalidade, sempre tá à procura mesmo de novos desafios, então a gente tem que ficar de olho. O que eu achei muito legal aqui, que essa cientista canadense colocou que prejudica a maturidade moral. Prejudica a maturidade moral em qual contexto que nós dizemos aqui, né? Que os pais trazem um contexto moral. Você, a sua casa em si, tem uma regra, tem um contexto moral que envolve aquele adolescente. Então, prejudica a maturidade moral em qual sentido? Porque se o jogo tá ali para ditar, jogo tem regra, a máquina é fria, a máquina não se relaciona, não troca, não tem adaptações, como a gente disse aqui, que o jogo presencial tem. Então, prejudica a maturidade moral em qual sentido? Que é ditar as regras do jogo e aquilo passa a ser parte da vida daquele adolescente. Ele acaba se percebendo dentro daquele jogo, porque ele não é jogador, então ele passa a se perceber como peça, né? Como peça daquele jogo. Então tem que ficar de olho. Então eu falei aqui também que o adolescente não deve ser tratado como adulto, né? Que às vezes o pai e a mãe vê aquela criança grande, porque o adolescente hoje em dia tem uma outra estrutura de adolescente. Eles por si só, por 14 anos, 15 anos, 13 anos que seja, já tá imenso, tá dando aí quase uns 2 metros. Então, gente, tamanho não é maturidade, tem que ficar em cima, tá certo? O adolescente se desenvolve aos poucos. Nós falamos também que eles gostam de recompensa, né, externa. Então, quer estimular o seu filho a ter, como ele está na adolescência, ele quer se autoprovar, ele está moldando a sua personalidade, quer trabalhar o sistema de recompensa nele, dê a ele uma atividade e no final dê uma recompensa, né? Um condicionamento aí, condicione o seu filho de forma positiva, né? Filho, vamos ao supermercado com o pai, depois eu te ajudo em alguma coisa que você precisa. Jogue videogame com o seu filho, mostre a ele, canalize ele aos jogos saudáveis, faz um jiu-jitsu, faz um boxe com o seu filho, porque aí você vai estar entrando na interação, né, de pais e filho, e vai estar canalizando a energia dele para uma coisa positiva, né, para regras positivas. E mais o que aqui que a gente pode estar falando? Tá certo, já falei
falei de tudo, né? Falei na percepção da teoria do fluxo, à medida que vai entrando o fluxo de informações, a gente é resultado daquilo. Já fiz distinção de jogos e recreação. Crianças tendem, de 0 a 12, considerada pelo ECA, crianças tendem a fazer recreação, porque são atividades livres, estão em formação psicomotora. A adolescente de 12 a 18 tende a jogar, porque jogos têm regras. Falamos que jogos violentos mutilam, decepam, matam, estimulam perfis agressivos. E falamos de tudo aqui, né? E o mais legal aqui também, gente, é uma observação, que essa aqui não deixa calar. Esse é o óbvio, né? Você não sabe se do outro lado da máquina o seu filho está sendo conduzido por um psicopata, né? E sem falar também que tem esses jogos online que você joga de 3, joga de 4, sempre tem um psicopatinha no meio, né? Então lá na frente a gente vai estar falando sobre a personalidade de um psicopata. O psicopata não necessariamente é aquela pessoa agressiva, tá, gente? Aquela pessoa muito inteligente. Ele tem zero emoção, mas a razão dele vai lá em cima. São pessoas articuladas, inteligentes, pessoas que... né? A gente nem diz que é psicopata. Lógico que tem aqueles agressivos, né? Que matam, mutilam, mas em sua maioria, psicopatas são de leve graus, são eles aí muito estudiosos, muito articulados, muito inteligentes. Então a gente tem que estar de olho em tudo, porque às vezes seu filho está sendo conduzido por um psicopata e você não sabe. Então falamos de tudo aqui, fechamos aqui por hoje, porque a outra live ela perdurou aí por 1 hora, o pessoal pediu para fazer mais curtinho. E só que agora no final eu vou estar passando aqui dicas de como você não vigiar, né? Porque falar vigiar fica assim, meio grosseiro, né? Vigiar o seu filho. Você tem que acreditar na regra que você passa pro seu filho, né? A educação que você dá. Mas como que você vai ser um mediador, né? Disso tudo. Aí eu coloquei aqui que o interessante é você colocar o computador da sua casa, ao invés de deixar lá no quarto, onde é um ambiente que você quase não entra, que você quase não acompanha, deixa o computador na sala, gente. Na sala de estar, no cantinho, onde o pai, a mãe, o irmão sempre está transitando ali, sempre tem alguém passando, né? Porque isso inibe o adolescente, a criança que seja, fazer alguma coisa, ou se o pai vê que está recebendo comandos que não são, né, pertinentes, já vai cortar ali, vai saber mediar. Então o computador tem que estar no local nítido, não pode estar no quarto escondido, né? Eu coloquei aqui também, deixa eu ver aqui, tá. Tem um programa também que vocês procuram na internet que ele tira a opção de apagar históricos. E lá no final, depois, o pai vem para poder olhar o que o filho estava vendo. Instale também o programa Cyber Café, porque aí o seu computador vai funcionar como parecido de uma lan house, que aí você vai poder manipular o seu filho não, na verdade você vai estar manipulando a máquina de longe, através de um notebook, né? Você vai estar na sala, o seu filho vai estar no quarto, e você instalando o Cyber Café, você vai saber, você vai conseguir mapear o que o seu filho está vendo e consegue também bloquear as atividades que você não quer. Mas sempre de forma negociável, tá bom, gente? Nunca de forma de imposição, de arrogância, porque é aquilo que nós vimos aqui no início. O adolescente, ele está se autoconhecendo, ele está em transição, ele gosta de tentativa, erro, ele quer se vencer a cada dia. Então, por isso que ele gosta de jogos. Isso instiga a percepção dele de mundo, de crescer, de se forjar, de se trabalhar a sua personalidade. Então, quando você corta de uma forma agressiva, você está afastando o seu filho. Lembra que nós falamos aqui também que o adolescente nessa fase, ele tende a se afastar um pouco do contexto dos pais para se parecer mais com o grupo que ele escolher, né? Porque ele está em autoaprovação, moldando a sua personalidade. Então, ele quer fazer, ou seja, ele quer moldar a sua própria personalidade. Ele quer fugir um pouco do contexto, né? Tá. O Jaime tá falando aqui de um jogo que fala com a criança. É um jogo da bolinha, amarelinho, chama... Você lembra, Jaime, o nome desse jogo? Eu até instalei ele no celular, que o Jaime me passou, pra gente poder estar se percebendo mesmo e até passando informação pra vocês, né? É um jogo que tem uma bolinha bem inocente, assim, mas na verdade é bem nocivo.
eu esqueci o nome dele, que ele fala bom dia para a criança, ele aborda a criança de madrugada, ele incita a violência na criança, ele coloca um despertador, se programa, ele auto se programa para acordar a criança, incitando a criança a fazer algum tipo de maldade com seus pais, ou até mesmo com um amigo, ou com ele mesmo, então tem que ficar de olho. Esse jogo tem uma bolinha amarela, eu acho que é Sei, se eu não me engano. Você lembra, Jaime, o nome desse jogo? Então, ou seja, um jogo que parece ser tão inocente, é uma bolinha parecido com um Tamagotchi, amarelinha, eu acho que é um negócio assim, miminho, Sei, uma coisa assim. E, ou seja, ele parece ser tão inocente, mas é nocivo. Ou seja, nem tudo que parece ser bonitinho é bonitinho, né, gente? Então, ficar de olho aí. Deixa eu colocar aqui também. Deixa eu ver aqui mais o que... Ah, tá. Tem programas também que bloqueiam links inapropriados também, ou que monitoram páginas visitadas. Tem o Kind Start, que eu achei muito legal também, que você cria uma conta de usuário principal, porque uma vez que você é o usuário principal, aí você consegue manipular toda a máquina. É Sim o nome do jogo, tá, gente? Que o Jaime tá me passando aqui. Obrigada, Jaime. Sim. É uma bolinha parecida com Tamagotchi, tá bom? Ele parece bem inocente esse jogo, a criança instala no computador, no celular que seja, e ele monitora a vida toda da criança. Ele pergunta onde está seu pai, se o pai chegou. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, são perguntas bem especulativas mesmo, né? A criança não tá respondendo a nenhum processo, nada do tipo, né? Até porque a criança não responde processo nenhum, mas no sentido assim, né? De ilustrar. Ele pergunta cada coisa que a gente fica assim, caramba, nem a polícia perguntaria para uma criança, né? Vamos dizer assim. Perguntar onde o pai está, que hora que chega, ele manipula mesmo a criança. O nome desse jogo é Sim. Parece ser bem inocente, mas é nocivo. Grande contribuição aí do Jaime. O Jaime é um dos nossos colaboradores lá da página. Vamos falar de vidas. E a Kátia que passou aqui também, esteve aqui conosco. Então, Kind Start, repetindo aqui, né, que você vai criar uma conta de usuário principal e aí você vai definindo lá os sites, os programas que o seu filho vão visitar. Ele manda matar os pais. O Jaime tá dizendo aqui, esse Sim, que é o joguinho da bolinha amarelinha, ele manda matar os pais, ou seja, ele não manda de forma direta, né? Ele vai ali instigando na criança, é um jogo bem diabólico mesmo. Isso, Jaime. Ele vai dizendo onde seu pai tá, que horas que ele chega. Olha, vai lá na cama do seu pai e faz isso com ele. Ó, daqui eu quero ouvir os ossos. Olha, faça isso, faça aquilo. Então, gente, fica de olho. Olha, tem um jogo também chamado Momo, que é uma mistura de uma mulher com um pássaro. Tá certo, gente? É pra ser... esse jogo, na verdade, ele se infiltra no WhatsApp, tá bom? Ele tem quebras de dados. Ele se infiltra no WhatsApp. E as crianças... Houveram vários casos de crianças se matando por conta desse jogo, tá certo? Chama Momo, é uma mistura de mulher e pássaro. E, gente, vamos combinar aqui, né? Criança e adolescente tendo celular, gente, pelo amor de Deus. Vamos retirar o WhatsApp, gente, desse celular. Vamos tirar aí, gente, os aplicativos. Se o celular, de fato, for dado a uma criança e um adolescente, eu sou pedagoga e posso dizer com toda a propriedade, criança e adolescente não tem maturidade para ter aplicativos, para ter rede social. Está me entendendo? Então, se o celular é de extrema importância dos pais se falarem com os filhos, então deixa aí somente a função, tá certo, gente? De atender ligações, tá bom? Tira o aplicativo do seu filho, faça uma limpeza, tira o WhatsApp, tá certo? Criança não tem maturidade biológica e perceptiva, psicológica para esse tipo de coisa. E para a última aqui, para terminar, para jogos não apropriados, tem o Piggyback, escreve assim, Piggyback, Piggyback, para evitar que acessem jogos violentos impróprios. Ou seja, tem aí uma série de mecanismos para você entrar, para você poder rastrear o seu filho, para você poder conhecer um pouco desse universo, o que está incitando, o que está cooperando, o que está forjando, o que está trabalhando, moldando a personalidade do seu filho. Então, não seja negligente, né? Seja um pai participativo, uma mãe participativa,
participativo, um responsável participativo, tá certo? Para amanhã, né, você colher bons frutos, né? Então, antes cortar um adolescente, uma criança hoje, do que é uma frase pronta e a gente se ouve tanto por aí, mas é o óbvio, né? Antes cortar agora seu filho, podar o seu filho, do que buscar ali na cadeia. Então, a vida é feita de escolhas, tá certo? A gente tem livre-arbítrio, então você que escolhe o filho que você vai ter amanhã. Então, filhos saudáveis, né? Adultos saudáveis. Então, fica aí a dica. Se você já percebe que seu filho fica mais no computador, nos jogos, e você não consegue interferir nisso, procure um psicólogo, leve ele uma terapia, tá certo? E aí ele vai vendo que ele tem que dominar a máquina e não a máquina tem que dominar ele. Ele vai se percebendo nesse processo, tá certo, gente? Então fique aí atento. Obrigado a todos pela presença, pela contribuição. Jaime contribuiu, tiveram outras pessoas também que contribuíram. Aqui fica o meu muito obrigada. E quem puder curtir, deixe o seu like, quem de fato gostou, né? E eu peço para vocês compartilharem, que é muito importante, tá bom? Um beijo, fique com Deus, tá bom? Tchau.